Olá, hoje eu vou te apresentar o corte plasma. Essa daqui é uma máquina de corte plasma, que é justamente uma fonte do tipo inversora que permite o corte de metais através de um arco elétrico e ar comprimido. Com esse modelo, que é um modelo de entrada, você consegue cortar chapas de até 10 milímetros sem forçar o equipamento. Chapas de metais ferrosos e não ferrosos, como aço carbono, aço inox, alumínio, cobre, dentre outros metais que sejam condutores de eletricidade. Ou seja, o metal precisa conduzir eletricidade justamente para fechar o arco elétrico e aí você conseguir fazer então o corte. Esse equipamento é um equipamento bastante leve e portátil e com baixo consumo de energia, ou seja, para pequenos trabalhos atende perfeitamente. E como você utiliza uma máquina de corte plasma? Bom, o processo de corte plasma exige a utilização de ar comprimido, então para isso você precisa ter um compressor que atenda às necessidades do seu equipamento. No caso dessa máquina, ela exige uma pressão de 90 psi e uma vazão de 165 litros por minuto. Você precisa preparar o equipamento para poder iniciar o trabalho. Então, inicialmente você vai conectar os cabos. O cabo obra, que é o cabo onde tem a garra, você conecta no polo positivo da máquina, na parte frontal dela. E a tocha com a qual você vai realizar o corte, você conecta no polo negativo. Na parte traseira tem a conexão para você entrar com a mangueira de ar comprimido, através de um engate rápido. Feito isso, a máquina está pronta para ser utilizada. Porém, falta regular os parâmetros para você fazer o seu trabalho. Então você aciona o botão de liga e desliga e na frente, no painel, tem um manômetro onde vai aparecer a pressão que está vindo do compressor. Você tem um potenciômetro com a qual você regula essa vazão condizente com o que você precisa para realizar o trabalho. Depois você passa para a regulagem da corrente, que tem que ser condizente com a espessura da chapa que você vai cortar. Aí então o equipamento está no jeito para ser utilizado. Você posiciona a tocha de 1 a 3 milímetros de distância do material a ser cortado, com uma inclinação de 60 a 75 graus de inclinação. Depois você, ao acionar o gatilho, primeiro começa a fluir o ar, o ar comprimido, e em seguida fecha-se o arco plasma. E aí sim já você consegue então realizar o corte. É uma ação relativamente simples, mas ela requer um pouco de prática. Ao se utilizar uma máquina de corte plasma, vários cuidados são importantes. Por exemplo, é um equipamento que deve ser utilizado num ambiente bem ventilado, seco e limpo. E principalmente sem a presença de produtos que sejam inflamáveis ou explosivos, porque é uma máquina que gera muita faísca, muita fagulha. A instalação elétrica também é muito importante, ela tem que ser condizente com as especificações do fabricante. A bitola da fiação, o disjuntor que está sendo usado e principalmente um bom aterramento. É muito importante que você leia o manual de instrução em todos os seus detalhes para usar o equipamento com bastante segurança. Um detalhe importante para se falar do equipamento é justamente o fator de trabalho. O fator de trabalho é o tempo de uso da máquina no intervalo de 10 minutos. No caso desse equipamento, se ele for utilizado na sua corrente máxima, que é 40 amperes, o fator de trabalho é 40%. Ou seja, ela deve trabalhar 4 minutos e descansar 6 minutos. Agora, se ela for utilizada numa corrente de 25 amperes, aí o ciclo de trabalho é 100%. Ou seja, ela pode trabalhar sem descanso. Então, observe o ciclo de trabalho, o fator de trabalho, em função do nível de corrente que você está utilizando. Isso é bastante importante para você não forçar o equipamento. Os equipamentos de proteção individual também são fundamentais na utilização desse equipamento. O arco plasma ele produz uma luminosidade muito intensa, além de fumos e gases tóxicos. Então é importante que você utilize uma máscara de solda que tenha uma lente de escurecimento adequada com o equipamento que você vai usar, uma máscara respiratória que tenha filtros justamente para você não respirar esses gases tóxicos que são gerados. Daí a recomendação de você utilizar o equipamento num ambiente ventilado. E também os equipamentos para você proteger o seu corpo. Um avental de raspa para você proteger o seu corpo como um todo, ou seja, um avental grosso.
As luvas de raspa também com cano longo para você proteger boa parte do seu braço. E se você quiser aumentar mais ainda a proteção no seu braço, você usar os mangotes, que são as partes de couro que você protege a parte de cima do braço. Ou seja, proteção é fundamental. E também o protetor auricular, porque a utilização do equipamento acaba gerando um certo nível de ruído. Então é isso, proteção acima de tudo. Esse equipamento você encontra na Leroy Merlin.